muito cansada, mas muito cansada mesmo? Pois é, eu também. Esse vídeo aqui é pra te contar por que eu fiquei tanto tempo sem postar aqui e pra você que me segue em outras redes sociais, tipo o Instagram ou o TikTok. Eu não tinha TikTok antes, né? Eu até esqueci disso. Então, pra você que me segue em alguma outra rede social também, no Instagram você percebeu também que eu também fiquei offline por lá. E eu vou te contar por que eu fiquei tanto tempo fora das redes sociais. Primeira coisa que eu quero te dizer é, eu tive, e é porque eu comecei esse vídeo com essa fala, né, do cansaço, eu tive um esgotamento mental. Algumas pessoas nomeiam esse esgotamento mental de burnout. E existem graus. E esse vídeo aqui não é pra te dizer o que é burnout. Inclusive eu vou deixar aqui abaixo na descrição alguns vídeos muito bons de pessoas que são técnicas nesse assunto e explicaram o que é. Um neurocientista, uma psiquiatra, e se eu achar algum outro vídeo também legal depois, né, desse mesmo vídeo aqui que você está vendo ter ido ao ar, eu também vou acrescentar aqui, tá? Então, esse vídeo aqui não é para te dizer tecnicamente o que é um burnout. Eu vou te dizer como eu cheguei neste lugar horrível que é o esgotamento mental. E se você conhece alguém que conhece desse tema, que você gosta de acompanhar, algum psicólogo, algum psiquiatra, algum terapeuta, enfim, e tem algum conteúdo muito legal que também fale, né, de burnout, de como você pode evitar chegar nesse lugar, deixa aqui nos comentários também, que você pode me ajudar e também outras pessoas. Inclusive, esse é o intuito, na verdade, desse vídeo. Não é te contar uma fofoca da minha vida pessoal e dizer, né, ai meu Deus, o que aconteceu comigo? No fim, eu quero te contar, e vocês sabem, quem me conhece sabe, que dica boa é dica compartilhada. Então, para evitar, se eu puder evitar que você chegue onde eu cheguei, este vídeo já cumpriu o papel dele. Vamos lá. Como eu cheguei num esgotamento mental? Simplesmente não descansando nunca. Nunca mesmo. Nem quando eu viajava de férias eu conseguia descansar. E na verdade esse era o modus operandi, era a forma como a minha cabeça funcionava. Eu tô falando no passado porque eu consegui desacelerar esta mente aqui que vos fala. Eu vivia num modo de luta o tempo todo. O nosso cérebro, ou ele luta contra alguma coisa ou ele foge. A característica do meu cérebro é estar sempre alerta para lutar, desde criança. Então eu tinha uma dificuldade danada de aceitar que descansar faz parte de produzir. Descansar faz com que nós, pessoas que trabalhamos em casa ou num trabalho fora, que eu digo em casa também para as queridas donas de casa que me seguem, este trabalho também pode ser bastante exaustivo, tá? Então, se você não descansa nunca, a sua cabeça buga. Quando eu fiz a minha transição de carreira, que foi em 2016, eu trouxe a mesma forma de trabalhar dos outros lugares que eu trabalhei, das multinacionais que eu trabalhei, para a vida do meu escritório, né? O que eu podia fazer diferente, eu não fiz. Olha que pessoa inteligente. Aí você fala assim, nossa, Vivi, mas isso pode ser o quê? Uma tremenda de uma burrice, não é mesmo? Só que era como o meu cérebro funcionava. Foi como eu aprendi a trabalhar na vida. Então não é simples assim, eu pegar e falar assim, hoje eu penso assim, agora eu vou pensar diferente. Não. Então, já que eu trabalhava 24 horas nos lugares que eu trabalhei antes, por que não trabalhar para o meu próprio negócio? Né? E aí eu nunca descansava. Gente, sério, assim, domingo a domingo, normal, tá? Normal mesmo. E aí que eu comecei a ser cobrada pelo meu psicólogo já em 2020. Ele pediu, Vivi, não, você precisa descansar, porque 2020, gente, foi um ano que, ao contrário de muitas pessoas, eu trabalhei muito, porque eu acelerei o meu negócio aqui na internet. Eu cresci muito a minha base de clientes na internet, inclusive das minhas alunas. Eu tenho cursos online. Se você quer saber mais, também vou deixar aqui abaixo. E esses cursos, porque as pessoas estavam mais em casa, eles cresceram demais. Eu recebi muita gente. Porque as pessoas também passaram a olhar diferente para as próprias coisas. Então, enquanto muitas pessoas ficaram sem ter o que fazer em 2020, eu trabalhei ainda mais. Ou seja, eu já trabalhava muito. Eu comecei a trabalhar mais ainda. E aí eu me contentei com uma semana de férias em 2020, em setembro de 2020. E o meu psicólogo falando para mim, Vivian, muitas vezes
você não consegue descansar o que você precisa por conta do tempo que você conseguiu tirar, né? Então, assim, pensa comigo. Você gastou toda a bateria do seu celular, que é aquele 100%. Ele chegou em 5%. Se você der uma carga de só 15 minutos, ele não vai chegar em 100% de novo. Pois é, eu descobri que o cérebro é igual. E eu descobri da pior maneira. Porque os meus 5% de bateria não voltava. Não voltava. Sabe quando a bateria do celular, ela pifa? Ela fica viciada? Foi o que aconteceu com a minha mente. Porque eu tirei essas pequenas férias de uma semana em 2020 e eu voltei no mesmo ritmo que eu estava. E reclamando o tempo todo que eu estava cansada. Uma outra coisa que me ajudou a ficar mal foi não olhar para os meus exames da forma como eu deveria. Hormônios, vitaminas e etc. Eu achei que o que eu fazia já era suficiente. O suplemento que eu tomava, a dieta que eu fazia, já conseguia suprir o que eu precisava. E não, eu precisava reajustar tudo isso. E a minha alimentação também. Então, o que começou a acontecer? Começou a acumular esse cansaço e em 2021 foi a cereja do bolo. Porque em fevereiro do ano passado, sim, mais de um ano atrás, meu psicólogo falou de novo, você não tem como parar lá uns 30 dias? E eu falei, não, é impossível. E aí, o não que eu falei pra mim mesma em fevereiro do ano passado resultou num burnout, no que eu prefiro chamar, né, para não ficar com esse nome que muita gente acha difícil, num esgotamento mental em novembro. Eu senti ele muito pesado em setembro, para falar bem a verdade. Precisei mais ainda da ajuda do meu marido. Eu não conseguia concatenar ideia, gente. Eu não conseguia começar uma frase e terminar alguns dias. Eu não conseguia, ou seja, eu tive sinais de que, olha, chegou no limite. E mesmo assim eu não parei. Porque eu já tinha assumido compromissos que eu não conseguia cancelar. E aí foi a cerejinha do bolo em novembro. Em novembro eu senti um cansaço extremo, lá pro dia 9 ou 10 de novembro. E aí, o tanto que eu descansei do dia 9 de novembro até o dia 21 de novembro, que foi meu aniversário, eu achei que no dia 22 eu conseguiria voltar tranquilamente. Só que eu não consegui. Porque outros sinais do meu corpo começaram a acontecer. Eu comecei a ter problemas intestinais, eu comecei a ter enjoo, eu comecei a ter umas coisas assim, tipo, meu corpo começou a falar, então, ó, já que você não tá parando por bem, você vai parar por mal. Meu corpo começou a reagir para que eu parasse. E alguns dias foram muito, muito difíceis. Dias que eu chorava sem razão alguma. Não é assim, ai, nossa, aconteceu alguma coisa muito, muito triste com a minha família, com coisas que importam para mim. Não, não tinha razão nenhuma. Eu chorava de cansaço. Eu só parava de chorar quando eu dormia. Eu não conseguia nem comer. Então, toda essa falta de pausas e pausas com intenção, né? O que é uma pausa com intenção? Um planejamento de verdade, parar de pensar no que você não precisa naquele momento, fizeram com que eu bugasse, né? Então foi assim que eu cheguei nesse lugar. Então agora vem a boa notícia. Tá bom, Vivi, como é que você sai disso? Porque olha o que eu falei. Quem respondeu? O meu cérebro, né? Que a gente acha que as nossas partes do corpo são separadas. E é aí que a gente erra muito. Nós somos um organismo, não é verdade? Então até fica a dica aqui também para você encontrar um médico que tenha esse olhar mais integral, né? Que olhe mais o estilo de vida. E eu vou dizer aqui uma outra coisa. Eu acho que eu só aguentei, muito entre aspas, tanto tempo, e eu não buguei antes, porque eu sou uma pessoa que eu cuido da minha alimentação. Eu já tinha voltado a fazer pilates. Eu costumo acordar sempre no mesmo horário, o que ajuda bastante o cérebro, e a dormir cedo. Então eu fico pensando, se eu não fizesse isso, se eu não tivesse esses bons hábitos, o que teria acontecido de pior? Bom, mas vamos lá. Agora sim eu vou te falar sobre como você faz para consertar um cérebro que ficou deste jeito, né? Uma vida que ficou deste jeito. Então a primeira coisa que me ajudou a melhorar foi aceitar que eu estava doente, né? Não ficar lutando contra isso. Não, eu sou a Mulher Maravilha. Não, eu aceitei que algo errado não estava certo, tá? E aí, coincidência ou não, olha que coisa doida, gente. A editora Sextante me mandou uma caixa em setembro com o nome Burnout. Estamos todos esgotados. E eu não tinha aberto a caixa, né? Porque assim, veja bem. Pra não dizer que eu não tinha aberto a caixa, eu tinha aberto a caixa e eu tentei começar a ler o livro
que tinha chegado, o Sem Esforço, porque olha que coisa maravilhosa, gente. Eles mandaram o Essencialismo pra mim, de capa dura, e eu já tenho esse livro, ó. Olha a situação desse livro aqui, ó. Tá? Eu li esse livro assim que ele lançou. E aí eu pensei, não preciso disso. Já sou essencialista, não é mesmo? Não preciso ler. E aí foi que eu me enganei, porque quando eu abri o livro e eu não consegui ler a primeira frase, quer dizer, ler eu conseguia, né? Eu não conseguia concatenar, não conseguia entender o que ela estava dizendo. Falei, peraí, tem alguma coisa estranha, né? E aí eu desisti de ler o livro assim que eles me mandaram. E a caixa ficou meses fechada em cima aqui da minha estante. E aí, eu consegui terminar de ler esse livro. Na verdade, eu consegui começar e terminar só em fevereiro. Que daí eu percebi que a minha cabeça tinha voltado ao estado normal. Então, o que eu fiz? Primeiro aceitei, né? E esse foi um teste. Tô falando do livro que foi um teste. E foi ele também que me ajudou, já vou falar dele. Ele foi uma das coisas que me ajudou. E aí, o fato de eu não ser perfeccionista também me ajudou muito. Porque não sei se você sabe, uma pessoa perfeccionista não é a que fica vendo os detalhes das coisas, que quer fazer as coisas bem feitas. Uma pessoa perfeccionista é uma pessoa que não aceita errar, ela não aceita ser exposta, ela não aceita passar ridículo, ela não aceita... E eu não sou assim, tanto não sou assim que tô aqui te contando o que passei, e eu não tenho problema nenhum com essa questão, né? E eu, por não ser perfeccionista, foi muito bom, por quê? Não é porque eu sou uma pessoa que tinha isso aqui em mente, né, o essencialismo, vale a pena, inclusive, que eu não fui buscar ajuda. E aí sim, uma rede de apoio boa é fundamental. Então entender que você está precisando de ajuda e pedir ajuda, né? Tem um versículo bíblico, né, que fala o seguinte: a soberba precede a ruína, e não pedir ajuda mostra o quão soberbo podemos ser, certo? Então eu tava com o meu psicólogo, com um médico, lembra que eu falei de hormônios e vitaminas e tudo mais? Pois é. E meu querido marido que está aqui atrás gravando esse vídeo, te amo, meu amor, me ajudou muito, 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 muito. Gente, e é isso que ajuda. E eu não precisei de um psiquiatra, mas muitas pessoas que eu conheço precisam sim entrar com medicação. Mas Vivi, que medicação é essa? Cada caso é um caso. Então, o terceiro ponto é entender que não tem fórmula mágica e isso é muito difícil de aceitar. O remédio que a colega tomou não vai ser o remédio que você vai tomar. Olha o que eu tô te falando aqui, eu não tomei remédio nenhum. Eu precisei ajustar hormônios, eu precisei ajustar outras coisas e descansar. Mas Vivi, você parou totalmente de trabalhar? Você falou que você não parou. Para quem viu o meu post no Instagram, eu contei isso, eu não parei totalmente. Eu continuei dando aula para as minhas alunas de formação, eu continuei dando aula para as minhas alunas do outro curso online que eu tenho, que é o Faça Você Mesmo, Estilo com Propósito, Faça Você Mesmo. Eu continuei atendendo clientes, então assim, eu só tirei férias nas últimas semanas do ano, mesmo, e na primeira. E mesmo assim eu respondi cliente, mesmo assim, mas como assim? No burnout não é legal você parar completamente? Não. Pelo menos as pessoas que estavam me acompanhando não apoiam esse tipo de decisão, a não ser que você esteja num extremo. Num extremo. O que é o extremo? Existem pessoas que chegam a paralisar uma parte do corpo. Tem gente que não consegue levantar. Tem outras questões do corpo que acontecem também. Aí já é uma questão, muito, muito, muito grave. Que graças a Deus não foi o meu caso. Então eu continuei com as minhas atividades. Mas eu aceitei o limite. Eu aceitei que não dava para eu trabalhar 7 dias por semana, 24 horas. Eu aceitei que em alguns momentos, eu tinha alguma coisa muito importante, por exemplo, eu tenho uma aula muito importante para dar para as minhas alunas de formação. Eu não vou fazer nada. Se ela era no sábado de manhã, que as nossas aulas aconteciam geralmente aos sábados de manhã. Na sexta-feira eu não marcava nada. E no domingo também não. E nem depois da aula. Porque o que a gente quer fazer na vida, não, o meu dia de trabalho vai das 8 da manhã às 8 da noite. Com sorte. Aqui em São Paulo a gente ainda tem um enaltecimento dessa coisa, né? De, não, pessoas ocupadas são muito, produzem muito mais, chegam mais longe. Eu recebi figurinhas ótimas das minhas amigas, inclusive, também, que eu tive 2 amigas muito queridas que me ajudaram muito, que foi a Ana e a Bia. E elas ficavam mandando figurinhas sobre isso, né? Enquanto eles dormem, sabe? Tipo de piada. Por quê? Eu tinha que aceitar que meu dia tinha uma
coisa importante só para eu fazer. Então, se era um cliente, era um cliente naquele dia. E muitas vezes no dia seguinte não tinha mais. E aí vem uma dica permanente para a vida, que não é só naquele momento que eu estava vivendo aquilo. É a melhor dica deste livro. Na verdade, eu vou ler a primeira frase dele, que é bastante importante, e eu vou dar a melhor dica. Porque uma acompanha a outra. Que a gente chega no crucial. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Sim, exatamente isso. O Greg começa o livro dele com um versículo bíblico e ele termina o livro com este mesmo versículo bíblico. Eu achei genial. Mas uma das coisas mais importantes que ele conta aqui é: não trabalhe um tempo assim absurdo que você não consegue logo em seguida descansar. É a lógica da bateria que eu comecei esse vídeo. Você não consegue usar o celular por mais tempo do que ele funciona com a bateria. Quando a bateria esgota, você é obrigado a colocar ele na tomada. E se você carrega o celular desligado, é muito mais rápido para carregar o celular. Se você carrega o celular e tenta ficar fazendo ligação, ele esquenta, ele chega num colapso muitas vezes. Sabe aqueles vídeos que a gente vê de pessoas com celulares explodindo? Geralmente acontece porque o celular chegou no máximo dele, é quase o burnout do celular. E a gente quer fazer o quê? Trabalhar muito e não descansar depois. É impossível falar isso e não lembrar que Deus descansou no último dia. O recado que Deus deixa através da Bíblia não é para você se matar para trabalhar. Isso não faz sentido. Até a terra, meninas judias e meninos judeus que me seguem, existe uma tradição que no 7º ano a terra lá em Israel descansa, você não planta nada. Sabia disso? Pois é. E aí o que a gente quer? Ficar correndo atrás do vento. A gente acha que trabalhar muito é trabalhar de forma eficiente. E não é verdade. Por isso que eu falei que os ensinamentos desse livro, eles são permanentes, para você nunca mais chegar neste lugar de cansaço extremo. E sim, gente, esse cansaço específico que eu tô falando, ele é atrelado 100% ao trabalho, tá? Ao trabalho. Por isso é importante, se você está sentindo um cansaço extremo, pode não ser burnout, pode ser outra coisa. Mas eu acho que essas dicas funcionam para todo mundo. E para finalizar, né, esses passos para você melhorar de uma situação assim, estão até relatados aqui nesse livro aqui, Sem Esforço, do Greg. Porque ele coloca essa frase aqui, ó, torne mais fácil o que é mais importante. Por que ele percebeu no essencialismo? Não necessariamente um essencialista, que é uma pessoa que entende o que é essencial na vida, fez as melhores escolhas e as mais eficientes. Então não é aqui, esse vídeo, e nem o livro, nem o Greg tá fazendo isso, nem eu. A gente tá falando assim pra você, ai, olha, tem uma vida na rede sem fazer nada. Não, você precisa entender o que é importante pra você. Precisa começar com essa pergunta. E provavelmente você chega no esgotamento mental porque você se entregou à correria, à inércia que eu falo que a gente faz no guarda-roupa, né? A inércia do estilo pessoal. Você deixa se tomar por uma avalanche de informação, uma avalanche de referências e você acaba soterrada com elas. Pois é, não acontece só no guarda-roupa. Acontece na vida também, certo? Então tá aqui o que aconteceu, como cheguei e como saí. Espero ter te ajudado, tá bom? Então, este vídeo explica o que foi que aconteceu, mas envie esse vídeo para uma pessoa que precisa ouvir tudo isso que eu falei, né? De uma pessoa que passou por isso, não necessariamente de um médico falando que é uma coisa... Porque muitas pessoas também precisam ouvir que tá tudo bem quando isso acontece. Não é que tá tudo bem, não tá bem. Mas seres humanos cansam, né? Se até o robô cansa, tô falando aqui do celular, como é que a gente não vai cansar? Então alguém aí que você conhece pode estar precisando ouvir essa mensagem. Que sim, você cansa e o importante é aprender a descansar. Foi também o meu caso, tá? Eu tive que aprender a descansar, certo? E pode ser o seu caso também. Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe um comentário aqui se você por acaso já passou por isso na vida, se você está passando por isso, precisa de ajuda. E procure ajuda. Curte se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, pode dar não curtir, não tem problema nenhum, tá? Preciso saber se faz sentido pra você um conteúdo assim ou não. Apesar de que eu espero nunca mais precisar fazer um conteúdo desse. Voltar com o conteúdo normal do canal, tá? É isso, um beijo. Tchau.